Olá, Nívia. Que bom te ver por aqui. Que bom mesmo. Você aqui sempre presente, nos prestigiando. Posso sentir os seus olhinhos assim, me olhando, me dando boa noite. Obrigada, querida, pela presença. Como é que você está? Depois eu vou no seu privado papear com você, matar a saudade. Esperar o pessoal chegar pra gente ir conversando, falar um pouquinho do tempo, superando. Você é Fênix, meu amor. Olá, Crislaine. Crislaine é uma neuropsicopedagoga de renome aqui no estado. Obrigada por estar nos prestigiando, querida. Maria Hilda, psicopedagoga. Juliana da Silva. Tamis é neuropsicopedagoga também. Olá, Dani. Professora Daniele já entrou, deixa eu chamar. Mandei um convite para você. Peraí, mandei agora. Delícia de sabor sempre aqui com a gente. Vamos esperar a professora Daniele Galvão entrar. Crislaine, satisfação em tê-la aqui, meu amor. Olá, professora Daniele, Oi, como vai? Que bom te ver aqui. tudo bem? Tudo, agora sim. Boa noite. Olha, o Boa pessoal está noite. muito ansioso para ouvir você falar sobre esse tema tão polêmico, tá? Eu vou dizer assim, da realidade de Sergipe, tá? É a realidade que eu posso falar com propriedade, né? Uhum. Então, eu vou começar um pouquinho, né, falando o porquê do tema, né? E aí, quando eu falar do porquê, eu te apresento, porque tem uma relação direta do tema com a sua pessoa, né? Porque para mim você é uma grande especialista na área, tá? Para mim é uma das melhores do Brasil. Então, nós não estamos aqui, né, falando de coisas que a gente leu, eu li ali, li acolá. Eu tô falando com uma pessoa que realmente entende. Então, eu quero muito presentear o meu público com a sua fala, tá? Então, Obrigada. é, neuropsicopedagogia e psicopedagogia, o que escolher? De onde é que surgiu tudo isso na minha vida, tá? Eu tenho 20 anos de psicopedagogia, de estrada aí, e sempre tentando me reinventar, buscando novos caminhos, e eu sou muito atuante na área de pós-graduação em psicopedagogia. E pelos resultados que eu tenho junto aos alunos, uma faculdade viu a possibilidade de eu ministrar aula no curso de neuropsicopedagogia. E qual foi a realidade que eu encontrei quando eu cheguei em sala de aula? Alunos terminando o curso de neuropsicopedagogia com muitas dúvidas. Eu fui ministrar prática institucional e clínica, neuropsicopedagogia, avaliação e intervenção, e eu tive que parar tudo, sabe? E buscar mais informações, porque realmente a minha praia mesmo é a psicopedagogia, né? Eu me proponho a dar aula no curso de neuropsicopedagogia na parte de intervenção, porque realmente é algo que eu construí, que eu tenho conhecimento. Mas não é minha zona de conforto. E aí eu tive que parar para falar muito, coisas básicas, fundamentos, essa parte toda lá do início, atuação, legalidade, essa série de coisas. E essas dúvidas, a gente tem vários cursos aqui, essas dúvidas elas continuam, né? Inclusive lá no curso de formação continuada, tem profissionais que são neuropsicopedagogas, né? E que mandaram também suas dúvidas. Eu solicitei que elas pudessem estar me mandando algumas perguntas e perguntas que, poxa, realmente, né? Então, esse tema surgiu desse universo aí de tantas interrogações. E eu não me sinto 100% para estar respondendo tudo. Eu digo, eu tenho que recorrer a alguém que entende, né? E eu lembro, né, do como você já falava disso há um tempo atrás, né? Você tem você é diretora pedagógica do Instituto Cognitivo, né? É excelência na área. E aí eu trago quem? Professora Daniele Galvão para falar, né? E para mim é uma satisfação enorme tê-la aqui. Sei da sua competência, sei do quanto você vai corresponder totalmente às nossas expectativas, porque realmente são muitas coisas. Ó, eu tô com um bloco aqui, são um bloco de 5, são 5 blocos e é muita pergunta. Eu fiz, eu não sei se vai dar conta, mas eu quero chegar ao final da live mostrando para as pessoas que estão aqui o que precisa uma boa formação. Essa vai ser o nosso final
né, que eu quero culminar com essa questão de o que precisa uma boa formação, tá? Mas, inicialmente, né, você é bióloga, né, fazer o resto da apresentação. Você é bióloga, atua na área clínica, né, dirige um instituto, né, com muita excelência. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto, é bem atuante. Então, agora eu queria que você, né, esse espaço aqui é todo seu. E o primeiro bloco de perguntas, ele gira em torno de... Por que eu pensei nas perguntas, tá? Porque eu lembrei de Alicia Fernandes, que não existe pergunta boba, né? Existe a pergunta necessária. E aí eu deixei bem à vontade as pessoas conversando ou perguntando, e eu não lapidei as perguntas, eu vou perguntar do jeito que me foi perguntado. Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. Bom, primeiro bloco. O que é neuropsicopedagogia? Existe diferença entre psicopedagogia e neuropsicopedagogia? O que eu preciso para atuar como neuropsicopedagogo? Então, esse primeiro bloco, temos essas perguntas. Seja bem-vinda. Tá, obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. Bom, se eu sou uma das melhores do Brasil, eu não sei o que tu é, né? Porque enquanto eu estava na fralda, você já estava aí, ó, dando aula. Mas, enfim, né? Muito obrigada. Vindo de você, para mim, é uma honra, né? Eu não tenho 20 anos de psicopedagogia, eu tenho 20 anos de docência. De psicopedagogia, eu tenho um pouco menos que 10 anos de psico, né, e neuro. Obviamente que você tem muito mais experiência na prática clínica do que eu, né? Mas me considero, apesar do tempo ser menor, me considero uma profissional com bastante experiência, porque eu sempre pratiquei de forma muito atuante, muito mesmo, não foi esporadicamente. Quando eu comecei com força, né? Então o negócio foi frenético, foi intenso. Foi. Né? Bom, como você falou, eu sou bióloga, né? E muitas pessoas até perguntam, nossa, mas biólogo na psicopedagogia, na neuro, tudo a ver, né? Partindo, inclusive, do pressuposto de que uma das bases que amparam, teoricamente, a psicopedagogia é a epistemologia genética de Piaget, né, que foi o cara do desenvolvimento humano, né, que estabeleceu as fases do desenvolvimento cognitivo. O cara era biólogo e era psicólogo, né? Então, eu sou bióloga, tenho a formação em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, sou pós-graduada em neurociência do conhecimento, tenho um mestrado internacional em neuropsicologia clínica e, atualmente, eu estou finalizando a faculdade de pedagogia, porque eu acho que vai me auxiliar bastante na gestão, né? E tô com 50% feita já na faculdade de psicologia. Falta 50% para me tornar psicóloga. Não é inveja de Piaget, tá, gente? Foi consequência do destino, tá bom? Então é isso. Mas vamos às perguntas. E aí, gente, eu sei que tem muitas perguntas e a live só tem 1 hora. Para mim, não tem o menor problema se a gente tiver que terminar a live aqui e continuar respondendo perguntas e recomeçar uma live. Tudo bem para todo mundo? Porque aí vamos explorar o assunto de forma completa, né? Não vamos dar meias respostas, né? Perguntas necessárias precisam de respostas completas. Perfeito, né? perfeito. Então, para mim, tudo bem. Mas eu confesso para vocês que eu estou aqui na live no Instagram, mas estou com o computador conectado na aula da faculdade para o professor ver que eu estou presente, entendeu? Mas com o som lá embaixo para ninguém ouvir e a câmera desligada. Né? Tomara que a professora não veja eu ao vivo aqui na live, mas enfim. Primeira pergunta, né? O que é a neuropsicopedagogia? Se existe diferença entre a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia, e o que eu preciso para me tornar o quê? Psicopedagogo ou neuropsicopedagogo? Neuropsicopedagogo. Neuropsicopedagogo. Perfeito. Bom, então, primeira coisa, a neuropsicopedagogia, ela é uma área do conhecimento relativamente nova, né? A psicopedagogia já é nova, tá? Apesar de... São 50 anos, né? Aproximadamente, Sim, isso. Que bate com a fundação da Associação Brasileira, né? Aproximadamente 50 anos aqui no Brasil. A Neuro tem, acho que 10, 15 anos por aí. Então, ela é relativamente recente.
Quando a gente fala de uma área do conhecimento que está se estabelecendo, 50 anos não é nada, tá? Quando a gente fala, por exemplo, até em termos de ciência, 50 anos não é nada. Embora não seja uma ciência ainda, é uma área do conhecimento, né? Que conta com algumas ciências. Então, a neuropsicopedagogia, ela é uma área do conhecimento que uniu, o nome já diz, neuropsicopedagogia. Então, ela pegou todo o estudo da neurociência no que diz respeito aos caminhos neurológicos que conduzem ao processo de construção da aprendizagem, passando por todas as áreas, né, porque o cérebro ele trabalha por associação, não existem caixinhas que trabalham de forma individualizada, ele trabalha todo de forma integrada, certo? Então, é o cérebro social com o cérebro cognitivo com o cérebro emocional, né? Perfeito. Todo aí associado, compondo um processo de aprendizagem. Então, a neuropsicopedagogia, ela se propõe a estudar o sujeito aprendente, né, diante da ótica da neurociência, compreendendo as áreas anatômicas, as áreas fisiológicas, né, que compõem esse sistema nervoso e o que cada uma faz aí dentro desse processo. Então, como que a gente consegue sustentar uma atenção, né? Como que ocorrem os processos atencionais, como que funciona o nosso mecanismo de recompensa, que é toda essa proposta motivacional, né, que nos impulsiona ao desejo do aprender. Como que essas estruturas interagem umas com as outras, como que ocorre o processo de processamento perceptual, né? Porque nós aprendemos com o sensorial, então os nossos canais sensoriais eles estão em contato com o mundo externo, captando estímulos que estão sendo conduzidos lá para o sistema nervoso central e eles vão ser processados. Então, como que é essa percepção, né? Como que é a percepção, que é quando a gente coloca o nosso emocional, a nossa subjetividade e modifica essa realidade segundo as nossas vivências e as nossas experiências. Como que se formam memórias, quais são os tipos de memórias que nós temos, né? Onde a gente aplica cada uma delas e as nossas funções executivas, que são aquelas responsáveis pela execução das nossas tarefas, pela nossa capacidade de análise, de julgamento, né, diante do cenário da vida, diante das nossas experiências, a nossa capacidade de ter flexibilidade cognitiva, de ter controle inibitório. Então, tudo isso é estudado aprofundadamente na neuropsicopedagogia, dentro da ótica da neurociência, tá? Existe diferença entre a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia? Lógico que sim. E a diferença que existe é justamente metodológica. É o amparo teórico, né, que nos oferece uma lupa para observar por trás dessa lente esse sujeito. Então, ambas são eficazes para auxiliar um sujeito com dificuldade de aprendizagem ou que tem um transtorno específico da aprendizagem, um transtorno do neurodesenvolvimento, ou que seja uma pessoa com deficiência. Ambas são eficazes? São. Não existe melhor nem pior. O psicopedagogo não é melhor que o neuro não é melhor do que o psicopedagogo. Porque, na verdade, o trabalho, né, tem o mesmo objetivo, certo? Que é o quê? O sucesso frente ao processo da aprendizagem. Né? Entender o motivo da dificuldade e ter sucesso diante desse processo. Qual é a diferença entre elas? A lente que a gente utiliza para enxergar. Aí agora a gente vai falar da psicopedagogia, né? Então, a neuropsicopedagogia, ela se utiliza da lupa da neurociência, certo? Compreendendo todos esses processos nas nossas dimensões. Nós somos um sujeito dotado de dimensões. Então, nós temos 3 dimensões básicas. Uma é a biológica, que dentro da psicopedagogia e da neuro, a gente, né, foca na questão cognitiva. Nós temos uma dimensão emocional, né, que faz com que a gente constitua vínculos. E nós temos uma dimensão social, né, que auxilia nos nossos processos relacionais. Quer dizer, como que a gente se comporta diante do grupo, nessa aprendizagem social,
certo? Ambas vão fazer esse tipo de avaliação. A diferença é que na neuro a gente estuda lá a neurobiologia do comportamento, a neurobiologia das emoções, a neurobiologia da cognição humana, processos de neuroplasticidade. A gente estuda a neuroanatomia, pelo menos aqui eu dou toda a neuroanatomia, vai estudar, Perfeito, perfeito, né? perfeito. Vai estudar tudo, tá? Vai estudar toda a parte morfológica, toda a parte fisiológica. Eu sequencio tudo isso. Não tem como não saber neurociência, né? Nessa formação, pelo menos eu respondo pela minha matriz curricular, tá? Vai sair com neurociência injetada na veia, né? É isso que eu acho o diferencial da grade curricular É, do Instituto Cognitivo. eu tenho 20 anos de neurociência, né? Eu comecei a trabalhar com neurobiologia desde a iniciação científica, mais de 20 anos atrás, quando eu estava fazendo a Faculdade de Ciências Biológicas, né? Não fiz na Universidade Federal do Rio, eu sou aluna, falo com muito orgulho que eu sou aluna da Uniswan, fui aluna da Uniswan e hoje retornei para a Uniswan para fazer psicologia, porque lá é minha casa, mas fiz toda a minha iniciação científica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Laboratório de Neurobiologia, certo? Então, são 20 anos de estudo aí de neurociência. Passei pela genética também, quando eu morei em São Paulo, 8 anos, mas todo o meu maior tempo, né, de estudo e pesquisa foi na neuro, realmente. Então, a matriz é bem densa, né? É bem Eu sólida analisei. mesmo e bem complexa. Tá? Mas a gente vai falar isso mais para frente, o porquê disso. Já a psicopedagogia, ela também vai analisar esse sujeito sob essas dimensões, né? A dimensão cognitiva, a dimensão emocional, a dimensão social. Então, tudo no que se refere, né, às questões cognitivas, em que etapa do desenvolvimento esse sujeito está, se ele está adequadamente, né, na sua etapa de desenvolvimento segundo a sua idade cronológica, né? A gente vai avaliar, sim, as questões vinculares, os aspectos emocionais relativos à aprendizagem. Porque quem trabalha o emocional do sujeito não é a gente. Quem trabalha o emocional do sujeito é Perfeito. o psicólogo, certo? Vamos estudar questões comportamentais? Sim, para uma questão de conhecimento e para a compreensão de demandas que precisam ser identificadas para serem encaminhadas. Mas quem faz modulação comportamental é a psicologia, né? Vamos estudar linguagem? Vamos estudar linguagem. Não para a gente poder trabalhar fala e problemas de motricidade, isso é demanda da fonoaudiologia, mas precisamos ter um olhar diferenciado, identificar essas demandas para que a gente possa encaminhar esses sujeitos para as áreas específicas futuramente. O psicopedagogo e o neuro, ele é um profissional que eu chamo de linha de frente. É o cara da linha de frente. Porque qualquer problema que dá na escola, a escola já faz o quê? Encaminha para o psicopedagogo ou para o neuropsicopedagogo. Aqui E está aí, fazendo cara, assim também. exatamente, tu tem que ter um olhar muito bom para o sujeito para saber o que é teu e o que é dos outros. Porque a responsabilidade está na tua mão de Tá. identificar as dificuldades e todas, não é só a sua. Todas as dificuldades e falar assim, bom, esse cara precisa de mim. Mas além de mim, ele precisa do psicólogo, além de mim, ele precisa da fono, ele precisa de uma TO, né? Ele precisa de um neurologista ou de um psiquiatra. Então, vamos dizer assim que o psicopedagogo é o cara que está ali na linha de triagem, sabe? E Perfeito. um passo em falso, um erro, você está comprometendo todo um processo. Então, você tem que selecionar muito bem essas demandas para que você possa trabalhar em paralelo com outros profissionais e você obter sucesso. Então, voltando aqui, a diferença metodológica da psicopedagogia é que ela se utiliza da epistemologia convergente, do professor Jorge Visco. O que seria a epistemologia convergente? O nome já diz, né? Ele pegou algumas teorias e fez uma convergência nessas teorias e criou uma lupa própria Para a psicopedagogia. para a psicopedagogia. Então, o que ele disse? Bom, eu vou pegar Piaget com a epistemologia genética, com toda essa coisa das fases do desenvolvimento cognitivo que Piaget observou,
né, que ele categorizou ali como etapas do desenvolvimento cognitivo para eu avaliar esse meu sujeito aprendente, né? Vou pegar a psicanálise, porque a psicanálise ela é dele de mais ninguém, ele não está entrando em campo de ninguém, não está entrando na psicologia, não está entrando em área de ninguém e tomando demanda de ninguém. A psicanálise é uma área independente, a psicologia ela também pode utilizar o olhar, né, da psicanálise, até a abordagem psicanalítica, que eu particularmente amo, e está no ranking das abordagens futuras que eu vou atuar enquanto psicóloga, né? Estou na decisão ainda, aí, avaliando, mas está bem no topo ali, no top 5, podemos dizer assim, né? Então, pega-se a psicanálise de Freud para se avaliar aí as questões emocionais e o sintoma. O que a gente utiliza aí da psicanálise é entender o conceito de sintoma. Porque quando ocorre alguma situação traumática frente ao processo da aprendizagem, alguma situação angustiante, nós temos a tendência, segundo Freud, de pegar isso daí e recalcar para a esfera do inconsciente. E muitas vezes o sintoma que se manifesta não é de fato uma questão fisiológica, às vezes ela não é aquilo como ela parece ser ou se manifesta. Você tem que estudar toda uma questão subjetiva desse sujeito, né? A gente tem até os testes projetivos para avaliar essa aprendizagem, e entender que muitas vezes os mecanismos de defesa, né, jogam isso lá para o inconsciente, faz isso apagar do inconsciente, mas esse sintoma ele vai se manifestar de uma outra maneira. E muitas vezes você resolve um sintoma de uma forma superficial e ocorre um deslocamento. Outros sintomas vão surgindo ao longo do processo porque você não resolveu a causa. Mas o psicopedagogo vai resolver a causa? Não, porque aquilo que é demanda, né, que está lá na ordem do inconsciente, tal, a gente não vai trabalhar, mas a gente vai identificar, porque isso daí já é uma área que é uma demanda da psicologia ou de um psicanalista, né? Não necessariamente um psicólogo, mas uma pessoa que seja da área da psicanálise, certo? E, para fechar com chave de ouro, na dimensão social, ele pegou um cara chamado Pichon Rivière, né? Que tem até o livro dele, né? Que estabeleceu aí a teoria do vínculo. Pichon Rivière é um psicólogo social com um olhar extremamente psicanalítico, né? E aí ele escreveu a teoria do vínculo e é pautado, né? Ele fala sobre os processos grupais, então pautado aí nessa questão do vínculo, porque a gente aprende através do relacionamento. Piaget fala que a gente precisa se relacionar com o objeto do conhecimento, né? Lembram lá o pessoal da pedagogia de Vygotsky que ele fala o quê? Que a gente precisa se relacionar com o meio, com as pessoas. Então, bate um pouco com a ideia aí do Rivière, né, da questão do vínculo, que é necessário a gente estabelecer vínculos ao longo do nosso processo. Esses vínculos precisam ser saudáveis, tá? Para que a gente tenha sucesso. O vínculo nem sempre é saudável. E aí, quando o vínculo não é saudável, a gente experiencia o fracasso, certo? E o que precisa para se tornar uma neuropsicopedagoga? Bom, tirando todas as questões legais e éticas e tudo, eu diria para vocês que, para ser um bom neuropsicopedagogo, é preciso ter conhecimento de neurociência. Eu vou falar uma coisa agora, que talvez algumas pessoas... Eu vim para dizer verdades. A Né, claro, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu falo verdades, doa quem doer, tá? A neurociência, ela alcançou um status tão grande hoje em dia que todo mundo quer ser neuro alguma coisa. Mas eu vejo as pessoas sendo neuro alguma coisa sem responsabilidade com um sistema que é aquele que controla todo o nosso corpo, inclusive o nosso metabolismo. Nós estamos vivos, tirando questões de crenças, tá? Estou falando somente de ciência. Não estou colocando crenças, tá? Então, tirando as crenças, nós estamos vivos porque nós temos um cérebro operando, né, na sua integridade e de forma saudável. Então,
o sistema nervoso é um dos sistemas mais importantes que tem no nosso corpo, porque lá a gente tem o centro de controle de todos os outros sistemas. Então, o que eu considero inadequado é a pessoa fazer uma formação aí de... Eu vejo gente que fez formação de 4 meses, 6 meses, 1 ano, para mim é pouquíssimo, gente. Eu estudo Muito neurociência há pouco. 20 anos e eu não sei tudo de neurociência e não me considero bambambam em neurociência. Porque a gente está falando de um espaço aqui, né, de estruturas, as quais nem a própria ciência conhece na sua totalidade. Então, eu sei aquilo que a ciência já descobriu. E tenho sede daquilo que está por ser descoberto. Entendeu? Então, o que eu sou contra é as pessoas fazerem qualquer formação e saírem se intitulando especialista em neurociência, especialista em neuro qualquer coisa, porque sistema nervoso não é para qualquer um. E eu digo uma coisa, gente, uma das áreas menos procuradas, por exemplo, até mesmo na medicina, né, é a área de neurologia, porque é uma área extremamente difícil. Em qualquer profissão que trabalha, né, que dentro do viés da neurociência do sistema nervoso, e podem perceber que existe uma prevalência muito grande dos homens, né? As mulheres são, né? A gente tem ali poucas que são autoridade aí nesse assunto, certo? Eu digo que é para os fortes, né? Nós somos punk, Professora entendeu? Daniele, tem alunos chegando ao final do curso da neuropsicopedagogia, não sabe nem o que é função executiva. Isso é Função... grave. Funções executivas Ah, tá. não Pensei que alguém sabem, estivesse perguntando. não sabem definir o que é funções executivas, qual é onde é que ela entra no jogo da aprendizagem, né? O que é neurociência. Eu estou dizendo a você, eu tive que parar a aula para poder falar sobre o que é, como atuar. São coisas básicas, né? É básico. Foi por isso que eu resolvi fazer essa live aqui. O pessoal aqui no comentário tá, estou amando essa live, é isso mesmo, fazendo vários. Não deu para eu acompanhar, porque não tem como não ficar babando quando você fala, né? E aí ó, é muita, tem muitos comentários aqui. Precisamos de mais momentos como esse. Tem uma série de coisas aqui. Nathalie está aqui com a gente também. Oi, Nathalie, tudo bem? Nathalie é uma grande profissional também aqui da área. Ela Sim. atua no curso, é um diferencial. Eu levei ela, apresentei ela para a faculdade. Eu digo, olha, a mulher da neuro aqui é ela. Késia tá aqui. É, Késia, do olha, Maranhão. Kézia também, só amo. Tá aqui, ó, já coraçõezinhos. Enfim, tá. Tem diretor de escola aqui assistindo. Ai, que delícia. Muita gente interessada nessa informação. E por isso que eu te trouxe aqui, né? Porque tinha que ser você. Ó, de forma. Aí, na verdade, você acabou respondendo um pouco de tudo que eu vou colocar aqui. Mas mesmo assim, eu vou marcar o lugar das perguntas, tá? Para Sim. até prestigiar as pessoas, né, que se disponibilizaram a estar mandando as perguntas. E você vai complementando o que você achar que pode Isso. estar aprofundando. No Tá. segundo bloco, eu preparei essas perguntas. De forma prática, como atua o neuropsicopedagogo? Existem testes específicos para a sua atuação? Existe atuação do neuropsicopedagogo na instituição escolar e demais instituições? Afinal, qual é o campo de atuação da neuropsicopedagogia? Tá. O campo de atuação da neuropsicopedagogia é o seguinte: onde existe necessidade de desenvolver aprendizagem, o neuropsicopedagogo está ali. Da mesma forma que o psicopedagogo, tá? O que difere as duas coisas, lembra, é como se eu tivesse, por exemplo, uma lupa, né, específica para enxergar uma coisa e uma lupa específica para enxergar a mesma coisa de forma diferente, certo? E aí eu vou escolher qual lupa que eu vou utilizar. Só isso, tá? Então, o trabalho em si tem o mesmo objetivo, Aprendizagem tá? humana. Aprendizagem humana, o desenvolvimento da aprendizagem humana, certo? Tem necessidade de aprendizagem humana dentro da empresa? Tem. Tem necessidade de aprendizagem humana dentro do hospital? Tem. Tem necessidade de aprendizagem humana na escola? Dentro de casa, tá? Consultoria para os pais. Tem. As pessoas... Gente, olha só.
relacionamento também é aprendizagem. A gente aprende a conviver com as pessoas, certo? Então, onde tem necessidade de aprendizagem, ambos os profissionais estão ali. Só que um vai se utilizar da neurociência, né, para poder enxergar esse profissional, esse sujeito que aprende, tá? E o outro vai se utilizar da epistemologia convergente, que une essas três áreas do conhecimento que eu falei, né, que é a ótica do Piaget, a ótica do Pichon-Rivière e a ótica de Freud, e une essas três, e ele criou aí a epistemologia convergente para fazer análise das dimensões humanas. Essa é a diferença. Qual é a outra pergunta que está agregada aí na Como atuar como neuropsicopedagogo? E se existe teste? Se existe teste? Acho que uma está dentro da outra, né? Se existe testes específicos para a atuação do neuropsicopedagogo. Porque isso foi um ataque muito grande que os alunos faziam na pós. Perfeito, eu vou esclarecer. Eu vou esclarecer essa dúvida de vocês. Isso é uma dúvida muito frequente mesmo, tá? Bom, nós não temos testes específicos. O que eu chamo de teste específico? Testes para chamar de nosso. Como a psicologia, por exemplo, né? Tem os testes que são pertencentes à psicologia e que nenhum outro profissional pode utilizar. Então, é da psicologia, certo? Então, nós não temos testes específicos para chamar de nosso, certo? O que nós temos são escalas, inventários e testes, sim, que não são apenas de uso do neuropsicopedagogo, que podem ser utilizados por fonoaudiólogos, por pedagogos que não são especialistas em psicopedagogia ou neuro, por psicopedagogos também, né? Desde que tenha conhecimento para fazê-lo, né? Por terapeutas ocupacionais, enfim, não são específicos. Tem testes, podemos utilizar, né? Escalas, inventários e alguns testes. Agora, onde que eu encontro esses testes, Daniele? Onde que eu encontro? Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: não é tudo que você recebe no grupinho do WhatsApp que a gente pode chamar de teste. Perfeito, ainda bem que você... Eu vejo um monte de arquivo nos grupos, né, que compartilham aí os PDFs da vida. Aí a legenda foi elaborado por um profissional e tá lá em cima a legenda: teste de dislexia, teste de TDAH, teste de não sei o quê. Gente, uma coisa é sondagem. Eu posso, enquanto profissional, com base na minha experiência e uma amostra que eu já observei, construir uma sondagem para me ajudar ali, né, estabelecer a triagem daquela situação. Mas, quando a gente fala de teste, eu estou falando de um instrumento que avalia um construto, ou seja, ele tem um objetivo específico e que precisa passar por processos de testagem com uma amostra considerável, que precisa passar por testes de fidedignidade, ou seja, eu preciso analisar se aquele instrumento ele se propõe a avaliar exatamente aquele construto e se ele realmente consegue mensurar aquilo que eu estou propondo com aquele instrumento, certo? Então, ele tem que ter validade, ele tem que ter fidedignidade. E eu só consigo alcançar isso através de um instrumento quando eu faço uma pesquisa aprofundada, muitas vezes leva-se anos para construir isso daí, e eu preciso estabelecer uma coisa chamada normatização. Então, eu preciso normatizar esse teste, que é construir normas, regras para que ele seja aplicado, né? Estabelecer o contexto em que ele pode ser aplicado, a faixa etária em que ele vai ter êxito nos resultados, né? Elaborar ali como que é esse espaço onde ele vai ser aplicado, porque ele tem que ser um ambiente controlado. Então, quando eu falo de teste, as pessoas chamam qualquer coisa de teste. Não, quando eu falo de teste, eu estou falando de um instrumento que passou por pesquisa, por um conselho de avaliação, né? E nós temos, sim,
O que nós podemos utilizar enquanto testes? Existe um site chamado Satepsi, certo? Que é da psicologia, mas a psicologia, ela separa muito bem o que é dela, tá? E aquilo que pode ser utilizado por outros profissionais. Mas quem faz essas avaliações de normatização, de validade, de fidedignidade, é essa galera aí do Satepsi, certo? Então, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que tem uma lista de testes que estão favoráveis e testes que estão desfavoráveis. O que são testes favoráveis? São aqueles que estão dentro da validade, aqueles que apresentam fidedignidade e apresentam validade. Então, ele se propõe a medir aquele construto, né? Ele se propõe a mensurar de forma eficaz, né? Ele é denso, né? Ele é substancial para aquela avaliação, certo? E ele tem um prazo de validade, obviamente, né? Que é estabelecido. Então, ele está favorável. E aí, dentro dos favoráveis ainda, existe os restritos, favoráveis restritos e favoráveis não restritos. Essa lista de restritos só pode usar quem é psicólogo. Ponto. Os não restritos, o Conselho de Psicologia está dizendo o quê? Olha, eles estão favoráveis, podem ser utilizados e não necessariamente por profissionais da psicologia. A psicologia também pode usar se quiser, tá? Mas outros profissionais também podem usar. Está aberto aí para o uso de outros profissionais. Aquilo que está não favorável, eu não recomendo ninguém utilizar, até porque existe um detalhe. Nos não favoráveis, está tudo junto e misturado. Pode ser que você pegue um não favorável lá que seja de uso restrito da psicologia. E mesmo que ele esteja desfavorável, quando ele está desfavorável, eu já sei que ele já passou do prazo dele de validade, né? Que ele não está mais medindo aquele construto, né? Aquela normatização, ela não serve para a amostra populacional que nós temos hoje, tá? Então, eu já sei que para ele não serve mais. Mas eu já vi profissionais, se está desfavorável para a psicologia, então a gente pode utilizar. Não, não pode utilizar. Porque independente, por exemplo, existem alguns autores que fazem, por exemplo, o teste do HTP, né? Que é o da casa, da árvore da pessoa, da figura humana, que é da psicologia. Eu já vi profissionais dentro de grupos da psicopedagogia pegando um manual de uma autora, né, que está desfavorável pelo conselho e dizendo que só porque está desfavorável pela psicologia, ela pode utilizar. Não, não pode utilizar. Não pode utilizar porque o HTP é um teste de personalidade. Quem avalia a personalidade é o psicólogo, não é o psicopedagogo e nem qualquer outro profissional. Sim, entendeu? Sim. Isso é uma área de reserva de mercado da psicologia. E a gente tem que compreender, né, o quadradinho ali que todo mundo tem. Eu, por exemplo, hoje faço faculdade de psicologia, mas eu não me utilizo de nada que eu aprendi até hoje na faculdade de psicologia para fazer uma intervenção em consultório ou nenhum tipo de avaliação. Porque enquanto eu não tiver com o meu CRP na mão, que vem daqui a 2 anos, enquanto eu não tiver com ele na mão, eu não posso, eu vou estar fazendo exercício legal da profissão. Certo? Então, a gente tem que ter esse caráter ético já introjetado na gente, para a gente não cair no erro. Porque se algum profissional, e olha que os profissionais observam, a gente está no mercado de trabalho que é competitivo, e se a gente é observado fazendo algo que não compete, que não está dentro da nossa área de atuação, né, a gente vai sofrer consequências punitivas com relação a isso, certo? Sim. A psicopedagogia neuro, gente, é uma área tão bonita, tão rica, sabe? E outra coisa, existe, eu sempre falo isso para os meus alunos da pós-graduação, vocês são privilegiados, sabe por quê? Porque vocês não dependem de nenhum profissional, vocês não dependem de laudo de absolutamente nada para desempenhar nenhum tipo de trabalho como aquele sujeito. Porque quando você avalia, você não avalia o transtorno. Porque quando você avalia, você não avalia a deficiência. Você avalia o sujeito
e as potencialidades e as dificuldades dele. E o psicopedagogo e o neuro não precisa se ater a nome de transtorno, de doença, de deficiência, de nada. Perfeito! Porque a dificuldade está ali se manifestando para você. Não importa o nome daquele negócio e o que está causando aquilo. Você vai trabalhar aquela dificuldade. E, sobretudo, gente, o espaço psicopedagógico e neuropsicopedagógico, ele precisa ser, acima de tudo, um espaço de desenvolvimento e descoberta de potencialidades. Donata! Sabe por quê, gente? Porque a família já chega derrotada na tua frente. Ela já está cheia de problema, ela está precisando de solução, ela está precisando de gente positiva, que chegue e fala assim, olha, os problemas acabaram, a dificuldade não é nada, vamos descobrir o que ele tem de bom. Trabalhe em primeiro a autoestima desse sujeito. Primeira coisa que a gente faz no consultório é trabalhar a autoestima e mostrar que ele é capaz. A dificuldade para ele, para mim, para ela, para a Néclia e para todo mundo tem que ser uma coisa secundária. Perfeito. Isso é consequência do processo. Se eu não fortalecer a autoestima com aquilo, se eu não identificar aquilo que ele é capaz de fazer, certo? Então, primeira coisa, eu identifico o que ele é capaz de fazer. E se eu não começar a desenvolver o meu trabalho pautado naquilo que ele consegue para construir autoconfiança, né, e devolver a autoestima para esse sujeito aprendente, para que ele possa ser autor da sua aprendizagem, né, ter autonomia na sua aprendizagem, eu vou passar 10 anos com ele no consultório e eu não vou conseguir resolver o problema da dificuldade dele. Meu Deus, quantas coisas maravilhosas. É por isso que você é uma das melhores, meu amor. Eu não estou lhe dizendo, você é modéstia, mas meu amor, olha, isso tudo que você... É tão difícil do aluno entender quando ele está lá do outro lado, percorrendo o caminho da psicopedagogia. Olha, tem psicólogo achando que tem que ser pedagogo para atuar como psicopedagogo. Não. Tem audiólogo dizendo que tem que ser pedagogo para atuar como psicopedagogo. Gente, pelo amor de Deus, dentro da psicopedagogia você tem dois caminhos, da reabilitação e o da visão sistêmica. Ou você vai beber da epistemologia convergente, ou você vai ficar tratando aquele sujeito e colocando ele no lugar do que não aprende. Exatamente. E aí você vem, você passa um ano, que aqui os cursos de psicopedagogia tem, dura em média um ano e meio. Eu sou da época de 3 anos, mas agora dos 10 anos para cá os cursos ficaram mais curtos. Mas você passa o tempo todo falando justamente isso que você acabou de dizer, que a gente tem que olhar para o sujeito e colocar ele no lugar do que aprende, para ele seguir e voar. E não no lugar do que não aprende, ficar buscando nomes. Isso que você falou é de uma grandiosidade, tem uma dimensão tão grande, tão grande. A live poderia acabar agora. Poderia acabar agora. Que as pessoas que estão aqui ganharam anos de leitura só em apenas 5 minutos do que você acabou de me falar. E acabou de falar. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Sabe por que eu tô falando isso? Eu tô falando porque eu senti na pele. Porque as pessoas olham para mim hoje, só olham o resultado, mas não sabem a minha trajetória, né? Eu aprendi que as nossas escolhas, elas atravessam as nossas experiências. E até eu ir para a faculdade, a minha primeira faculdade, eu fui uma pessoa fracassada na escola. Eu sofri reprovações. Eu tenho TDAH. E naquela época, eu tô com 42 anos, vou fazer 43, graças a Deus, né? Me orgulho da minha idade, da minha trajetória, da minha maturidade. Mas imagina, quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, né? Não se falava em TDAH. Então, eu era indisciplinada, eu só vivia fora de sala de aula. Se tinha fila A, B, C, D, E, a minha era do lado da porta de fora da sala de aula, porque eu não tinha nem o direito de entrar. Entende? Então, eu fui marginalizada a minha vida inteira escolar. Marginalizada. Sabe? Mas eu era boa em ciências. Eu só tirava 10 em biologia. Eu só tirava 10 em ciências. Mas as pessoas não olhavam para aquilo que eu era boa. As pessoas só olhavam para o 0 que eu tirava em matemática, para o 0 que eu tirava em física, para o 0 que eu tirava em química. E as pessoas não olhavam para mim, aquilo que eu era boa. Eu canto, eu toco violão, eu já fazia isso desde pequena. E isso não tinha relevância para as pessoas. A minha habilidade artística não tinha. Eu tocava piano. Não tinha. As pessoas só olhavam para minha dificuldade. Não olhavam para aquilo que eu era, que eu podia fazer, que eu era boa.
Quando eu fui para a faculdade, eu fui porque eu entrei em depressão pós-parto. Eu estou dividindo minha história com vocês, porque a minha história eu sei que pode ser a história de Sim, muita claro. gente, entendeu? E a pessoa está desmotivada. Eu fui mãe muito cedo, eu casei muito cedo, aquela coisa de família tradicional, né? Que já namorou, tem que noivar e casar. Então, eu fui mãe com 19 anos. E na época, para eu me livrar da depressão pós-parto, eu via todas as minhas amigas com 19 anos indo pro shopping passeando e eu cuidando de bebê em casa, né? Que é aquela coisa de romantizar a maternidade, que não é nem um pouco romântica, né? Eu me acabei. E aí, na época, o pai do meu filho falou para mim: vai fazer faculdade, você não queria fazer biologia? Vai fazer biologia. Eu ouvi da minha tia. Se arrastou a vida toda para estudar, vai fazer faculdade? Não quis casar? Vai ficar aí esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque. Eu ouvi isso. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho um negócio comigo. Eu não me desafia, cara, que eu vou te surpreender. Não me desafia. Sabe? Aquilo me tomou de uma raiva, de um ódio tão profundo que eu falei, agora o povo vai ver. Ah, eu sou isso daí? E aí eu fui estudar aquilo que eu gostava. Passei para faculdade, fui fazer faculdade. Gente, eu fui, eu tenho testemunha disso, apresento o meu histórico para vocês. Uma das melhores alunas do curso de Ciências Biológicas da minha época. Eu dava aula de bioquímica. Sabe a matemática que eu tirava zero? Sabe? O que eu mais tive na faculdade de biologia foi matemática, porque biologia é matemática disfarçada de ciência. De ciências, né? De biologia. Essa é a realidade, tá? Eu tive física 1, 2, físico-química, química 1, química 2, bioquímica 1, bioquímica 2. Tudo matéria que eu tirava zero no ensino médio. Mas quando eu vi o meu primeiro boletim na faculdade, com 10 de ponta a ponta, porque eu estava estudando o que eu amava e aquilo que eu tinha prazer em estudar, aquilo me tomou. E as pessoas começaram, tipo assim, ah lá, fala com a nerd da turma. Eu, nerd? Nerd? Eu sempre fui a burra da turma. E aquilo começou a mexer comigo. Aquilo me trouxe autoconfiança. Certo? Um dia eu fui funcionária pública em São Paulo, dei aula de física e química para o ensino médio. E eu contava para os meus alunos que um dia eu tinha tirado zero em química e Não física no ensino acreditaram. médio. E eles não acreditaram. E hoje eu estava lá dando aula, né, em caráter excepcional, me atribuíram essas disciplinas e eu dei aula. Então, assim, gente, às vezes o aluno ele não consegue se desenvolver em determinadas disciplinas, não é porque ele não tem capacidade para aquilo, não. Ele está tão derrotado porque ninguém olhou para o potencial dele que o resto também não rola. Então, no momento em que eu me fortaleci, até aquilo que eu tinha dificuldade passou a não ser mais difícil para mim. Eu tiro de letra matemática hoje, eu tiro de letra cálculo de física, de química, tiro de letra. Mas um dia isso foi um bicho de 7 cabeças para mim, sabe por quê? Não, porque eu não tinha capacidade de aprender. Porque o meu emocional estava abalado e bloqueando o meu processo de aprendizagem, porque de tanto que introjetaram que eu não era capaz, que eu não ia ser nada. E hoje, as mesmas pessoas, tá? As mesmas pessoas que no passado me rotularam, hoje são obrigadas a me aplaudir de pé e ver aonde eu cheguei. Talvez uma pessoa até entre na live, eu não vou dizer o nome dela por uma questão de ética, mas eu tive explicadora a vida toda. E o apelido que eu tinha da minha explicadora, que ela me chamava, era minha anta preferida. E se ela assistir, ela vai saber que eu estou falando dela. É o que chama de atendente hoje, né? A explicadora é o que chama de atendente. Isso. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de explicadora. Aqui é né? atendente pessoal. Aqui. Isso. Quando eu chegava na casa dela para ter aula, para fazer as atividades da escola, ela falava na frente de todo mundo: chegou minha anta preferida. E se ela assistir essa live, ela vai saber que eu estou falando dela. Né? Porque eu já tive a oportunidade de conversar com ela depois. E eu falei para ela que eu espero que hoje, que ela ainda dá aula, apesar dela já ser uma senhora, eu espero que hoje ela tenha um olhar diferenciado e que ela consiga identificar nos alunos dela aquilo que ela não conseguiu identificar em mim no passado. Que eu era uma aluna que precisava de ajuda e precisava de autoestima, certo? E eu acho... E hoje ela está no meu Face, ela acompanha meu trabalho. Sabe, gente? Então eu nunca fui incapaz de aprender. Só que me derrotaram. Me derrotaram. Só que uma hora a gente acorda, sabe?
você acordou e hoje você leva qualidade de vida para muitas crianças, muitos adolescentes. Você escolheu, a sua trajetória profissional ilumina a vida dessas pessoas. As nossas histórias se encontram justamente aí. Uma pessoa que não sabe escrever, que não escreve direito, hoje orienta estágio e orienta TCC. E o meu lugar era a Exatamente. burra, que não conseguia escrever nada. Por quê? Porque iam rir de mim, que casa era com Z, não era com S, e outras palavras. Né? Hoje você leva qualidade de vida para essas famílias. E você é autodidata, Dani, você sabe disso. Eu vou chamar de Dani agora. Sou. Você é autodidata, Tá. não precisa da escola. Eu fico doente Sim. quando eu vejo na minha frente, adolescentes que são autodidatas, que não conseguem frequentar a escola e que a escola acha que é o certo para essas pessoas. Sabe? O sistema educacional não está preparado para atender as necessidades específicas daquele que está no lugar da dificuldade e naquele que está no lugar das altas habilidades. E a gente vê um Exatamente. monte de gente à margem. E nós profissionais, seja ele neuropsicopedagogo ou psicopedagoga, a gente pode sim fazer muita coisa, muita coisa. O que você trouxe agora no final dessa live é de uma grandiosidade, é uma lição de vida. Vai acima de qualquer currículo, de qualquer currículo. E por isso hoje você tem essa força, você enquanto Daniele Galvão e você enquanto Instituto Cognitivo. Os seus cursos são belíssimos. Eu queria que tivesse tempo um pouquinho de você falar um pouquinho também do seu curso de desenho, porque eu tenho muito receio dessas questões, desses cursos de interpretação de desenho, sabe? Que você tem que estar Certo. lendo isso ou aquilo, sabe? O meu curso de análise do desenho, ele é um curso que ele é aberto, justamente porque ele tem um enfoque do olhar da psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise é a área da psicanálise. Ela não é propriedade de ninguém e nem da psicologia, certo? Então, a proposta do curso de análise do desenho é você conseguir compreender que tipo de projeção que aquele sujeito está fazendo ali, né? Não é qualquer desenho, é um desenho num espaço controlado, ele tem um objetivo, e eu deixo muito bem claro o que é demanda de cada um. Eu tenho um público misturado, então eu vou caminhando desde do grafismo, dos primeiros rabiscos, e a importância disso para o processo de aprendizagem da criança, para a aquisição da escrita, e vou percorrendo e caminho pela psicanálise, e a gente coloca o nome análise e interpretação do desenho infantil, porque normalmente está mais atrelado à questão da infância, mas eu vou até a idade adulta, tá? Eu vou até a idade adulta. Então, eu mostro a representação simbólica dos elementos do desenho, o estudo do espaço, o estudo das cores, né? O que representa a parte superior, parte inferior, direita, esquerda, o centro, tá? Então, é uma avaliação do desenho livre. Não tem nenhuma técnica psicológica, certo? Então, é com o conhecimento da psicanálise, o que a gente pode compreender acerca do mundo interior daquele sujeito e o que está sendo projetado ali. Porque Perfeito. tem indicativos que podem ajudar. Então, o meu público é misto, né? Esse curso que eu vou dar a partir de segunda-feira, né, que é dia 24, 25, e o terceiro dia eu vou marcar no último dia, que vai ser em comum para fazer análise dos desenhos, né? Tem muito profissional da área da psicologia, mas tem muito profissional também da área da psicopedagogia, da neuro, pedagogos, professores de educação infantil procuram bastante Necessário. esse curso. Entende? Então, assim, essa questão da matriz curricular que você pediu para eu falar um pouco, Ó, tá? vamos decidir juntos aqui. Faltam Vamos. 6 minutos. 6? 6. Você topa a gente abrir a segunda parte da live, e aí não necessariamente a gente fica durante 1 hora, fica até quando esgotar aqui. Porque, de uma certa forma, você até já respondeu, no geral, as perguntas, né? Uma coisa ou outra que não, mas ainda daria mais algum tempinho para responder. Mas eu queria que você falasse um pouco também dessa formação do neuropsicopedagogo, da grade curricular. Vamos Tá. A abrir gente outra? pode fechar essa Fecha e abrir essa, a né? outra. Tá, Tá. então eu vou usar esses 4 minutos para fazer um resumo desse primeiro momento, né?
tamanha importância é o que você trouxe aqui. E disso tudo que você falou, você traz com muita clareza o território, né? Da onde é que a neuropsicopedagogia vai beber e da onde que a psicopedagogia vai beber. Você conseguiu, em menos de uma hora, trazer conceitos chaves para o do neuropsicopedagogia e da psicopedagogia, tá? Então, isso é de uma riqueza incrível. E aliado a isso, você, na sua fala, você não determina o que é mais importante, porque é justamente isso, não existe o mais importante. Existe aquele caminho que eu estou procurando, né? E dentro disso, você ainda traz a riqueza da neurociência. Você deu uma aula aqui, né? E que muitas formações não conseguem levar essa informação. Então, isso é de muita importância. Eu tenho o Instagram como espaço de socialização das minhas histórias de aprendizagem, justamente porque o meu lugar do aprender foi um lugar muito massacrado, com presença de violência doméstica, com o lugar do que era burra. E quando eu cresci, eu descobri que eu teria voz no mundo, eu não calo essa voz. Então, eu uso esse Instagram para isso. Então, eu me identifico muito nas histórias que eu vou percorrendo, que se entrelaçam com a minha, e eu vejo que eu posso levar um serviço de qualidade, informação de qualidade, né? Então, assim, nesse primeiro bloco, né, essa primeira hora, foi de uma riqueza incrível, tá? A gente agora vai para o segundo bloco. Você trazer a sua história, né? Eu conheço um pouco da sua história e fiquei muito feliz em você poder compartilhar isso num tema tão rico quanto é esse da neuropsicopedagogia e da psicopedagogia. E agora Muitas pessoas me acompanham já há bastante tempo, mas não sabem da minha história, né? Só os mais chegados acabam sabendo, né? Eu acho importante a gente falar. Sim. Eu me orgulho dela. Eu tenho orgulho da minha E história. olha, os alunos e as pessoas, as mães dos pacientes acham que somos perfeitas, que não passamos por Verdade. dificuldades. Por trás daquele que está ali cuidando do filho, tem uma história também. Quantas vezes eu me emocionei com o adolescente de chorar, e choro quando eu lembro, de olhar para ele e dizer assim: ei, vem cá, você pode chegar onde você quiser, sai desse lugar, eu estou aqui para lhe ajudar, vem comigo, sabe? Naquele momento, eu não me autorizei a dizer, eu também já estive aí. Mas assim, dá vontade de você dizer: olha para mim, você pode, sabe? Você consegue. E quantas vidas a gente transforma no nosso trabalho? Nossa, isso é muito lindo. E por isso, momentos como esse, lives como essa, são importantes para que a gente possa mostrar para o outro que a gente pode ir muito mais além, né? No grupo de formação, a gente traz isso. Voe, você pode, você consegue, você voa alto. E quanta gente vai voando alto? E agora, depois de muitos anos tendo a oportunidade, a gente vai para o segundo bloco, tá, gente? Olha, a gente vai encerrar isso agora, porque falta 30 segundos. E a gente vai abrir, ela vai continuar respondendo as perguntas, tá? Então, quem não estiver cansado e quiser vir com a gente, vem que vai ter mais um bloco, tá bom? Dani, eu chamo já você, tá? Vou só tentar gravar essa live e já entro para a segunda. Beijo, Tá legal. já. Beijo.